A maioria das pessoas acredita que conhecer alguém é uma questão de tempo. Que quanto maior a convivência, mais temos clareza sobre os outros. Mas Maquiavel partia de uma premissa diferente e desconfortável. As pessoas se revelam rápido, desde que você saiba onde olhar. O problema não é falta de sinais. É o método errado de observação. Perguntas diretas, conversas longas e tentativas explícitas de entender o outro, quase sempre produzem o mesmo resultado. Versões editadas da realidade. O ego entra em cena, as máscaras sociais se ajustam, e o que aparece não é quem a pessoa é, mas quem ela aprendeu a parecer. Nesse ponto, a psicologia deixa de ser leitura e vira teatro. Maquiavel entendia que o comportamento humano não se organiza em torno da verdade, mas da autopreservação. As pessoas protegem imagem, status e aceitação antes de qualquer valor declarado. Por isso, observar apenas o que alguém diz é insuficiente. A leitura real começa quando você desloca a atenção para como a pessoa pensa, reage e escolhe, especialmente quando não está preparada. Neste vídeo, o convite é simples, mas exigente. Abandonar métodos ingênuos de leitura social e adotar uma percepção mais estratégica. A partir de um método atribuído a Maquiavel, você vai entender como perguntas indiretas revelam valores internos, desejos ocultos e padrões de manipulação em poucos minutos. Não por adivinhação, mas por atenção psicológica. A clareza começa quando o olhar muda. A maioria das pessoas acredita que conhecer alguém é uma questão de fazer as perguntas certas. Mas quase sempre, fazem exatamente o oposto. Perguntas diretas ativam máscaras sociais, não verdades internas. Quando alguém é questionado frontalmente sobre valores, intenções ou caráter, o ego entra em ação para proteger a própria imagem. O resultado não é leitura psicológica, é encenação social. Isso acontece porque o comportamento humano é profundamente adaptativo. Desde cedo, aprendemos o que soa bem, o que é aceitável e o que deve ser ocultado. Em contextos sociais, a resposta não nasce da consciência, mas do repertório aprendido. Por isso, quanto mais direta a pergunta, maior a chance de ouvir uma versão polida, moralmente ajustada e pouco reveladora. É aqui que a percepção social falha. Observa-se postura, tom de voz, gestos, mas ignora-se o mais importante. O caminho interno que a resposta percorre antes de ser dita. Quando alguém responde rápido demais ou com frases prontas, raramente está acessando seus valores internos. Está apenas reproduzindo o que espera que o outro aprove. Maquiavel compreendia isso com clareza. Para ele, o erro não estava em tentar entender as pessoas, mas em usar métodos ingênuos. Quem depende de perguntas diretas ou de sinais óbvios fica preso à superfície. A leitura real começa quando se contorna o ego, desarma as defesas e observa como a pessoa pensa, não o que ela diz que pensa. Quando Maquiavel pensava em compreender alguém, ele não buscava declarações diretas de caráter. Em vez disso, recorria a perguntas que deslocam a atenção do eu social para o mundo interno. Perguntas indiretas não pedem justificativa moral, elas convidam a pessoa a projetar seus desejos ocultos, valores e conflitos sem perceber. A primeira pergunta, o que você faria se não houvesse consequências, remove o freio externo. Quando o medo de punição desaparece, o comportamento humano revela impulsos mais autênticos. Não se trata de julgar a resposta, mas de observar quais prioridades emergem quando o controle social cai. Aqui, o ego relaxa, e algo mais cru aparece. A segunda, quem você admira, aponta para a hierarquia interna de valores. As figuras admiradas funcionam como espelhos do que a pessoa considera força, sucesso ou virtude. Muitas vezes, essa resposta revela mais sobre valores internos do que qualquer afirmação direta sobre princípios. A admiração raramente é neutra. Ela denuncia aspirações silenciosas. A terceira, o que te irrita nos outros, é talvez a mais reveladora. A crítica frequente costuma carregar projeção psicológica. Aquilo que incomoda excessivamente tende a tocar conflitos não resolvidos. Não é a reclamação em si que importa, mas a intensidade emocional associada a ela.
Segundo Maquiavel, essas 3 perguntas não informam tudo, mas mostram onde olhar com mais atenção. Depois das perguntas, começa a parte que realmente importa. Maquiavel sabia que as respostas dizem pouco quando analisadas isoladamente. O que revela alguém é a reação que acompanha a resposta. O tempo de pausa, o desconforto súbito, a mudança de tom. Esses detalhes escapam ao controle do ego e oferecem pistas mais confiáveis sobre o estado interno da pessoa. Uma resposta defensiva, por exemplo, raramente surge do conteúdo da pergunta. Ela aparece quando algo foi tocado. O corpo se contrai, a fala acelera ou se justifica demais. Já a curiosidade indica abertura e menor necessidade de proteção. Aqui, a percepção social precisa ir além do óbvio. Não é sobre julgar, mas sobre observar como o comportamento humano se reorganiza diante de um estímulo inesperado. O silêncio também comunica. Quando alguém demora a responder, não é falta de inteligência, é processamento. Pode indicar conflito interno, ambivalência ou ausência de uma resposta social pronta. Em muitos casos, esse intervalo revela mais sobre valores internos do que qualquer frase bem construída. O erro comum é preencher o silêncio com palavras, perdendo a chance de observar. Por isso, Maquiavel não buscava conclusões rápidas. Ele observava padrões. Repetições emocionais, irritações recorrentes, justificativas excessivas. Com atenção suficiente, essas reações formam um mapa claro de desejos ocultos, defesas e formas de manipulação, às vezes conscientes, muitas vezes não. Ler pessoas não é adivinhar intenções, mas acompanhar como elas reagem quando não estão preparadas para performar. Ler pessoas não é sobre controle, nem sobre superioridade intelectual. É sobre consciência. Quando você entende como o comportamento humano se organiza, deixa de reagir automaticamente e passa a escolher com mais clareza onde investir atenção, confiança e energia. O método atribuído a Maquiavel não serve para julgar intenções, mas para enxergar padrões. Ao longo deste vídeo, ficou claro que perguntas diretas alimentam máscaras sociais, enquanto perguntas indiretas revelam valores internos, desejos ocultos e padrões de projeção psicológica. Mas nada disso funciona sem presença. Ler respostas exige observar reações, silêncios e defesas. A percepção social amadurece quando você para de buscar certezas rápidas. Esse tipo de leitura não transforma você em alguém mais cínico, ela te torna alguém mais responsável. Porque quanto mais clareza você tem sobre os outros, maior também é a responsabilidade sobre como usa essa clareza. Sem consciência, a percepção vira reação automática. Mas com consciência, ela vira discernimento. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos próximos vídeos. Agora vale aqui um breve questionamento. Em quais momentos você faz perguntas esperando respostas, e ignora reações, silêncios e desconfortos? Quando observa alguém, você busca confirmar o que já pensa, ou está disposto a enxergar o que se revela? A leitura psicológica exige mais do que curiosidade. Ela requer atenção. Sem isso, a vida social vira automatismo. Respostas prontas, julgamentos rápidos e interpretações rasas, sem qualquer reflexão. Se este vídeo mexeu com você, escreva nos comentários. Colocar em palavras ajuda a transformar percepção em consciência e consciência em crescimento.